E agora, como é que eu faço isso aqui? Deixa eu avisar o pessoal aqui. Começar? Vamos lá, vou chamar vocês para a mesa. Gente, deixa eu começar os painéis, tá? Gente, vou começar pedindo desculpas a vocês. O Coffee Break está animadíssimo, inclusive eu gostaria de fazer parte, mas a gente precisa manter o schedule aqui. E aí a gente vai chamar agora os panelistas para o segundo painel. Bom, a gente teve uma primeira discussão super produtiva sobre o projeto Viver Centro. E acho que eu estou particularmente muito impressionado, não que, enfim, impressionado porque eu não tinha ideia de que o secretário Fajardo é um poço de conhecimento, é uma coisa inacreditável e, enfim, mais uma vez, para não ficar chato, eu agradeço muitíssimo. Mas acho que agora a gente vai poder usufruir mais do conhecimento do secretário e por isso eu queria chamar aqui nosso palco para o segundo painel sobre o plano diretor, o secretário Washington Fajardo. Palmas, por favor. O vereador Pedro Duarte. Pedro, por favor, querido. E o arquiteto Fernando Costa. Fernando, por favor. Obrigado, querido. Bom, então a gente vai começar com umas palavras do secretário Fajardo. E é isso, fiquem à vontade. Então, vamos lá, dando continuidade, eu acho que já adiantei alguns aspectos, né, sobre esse modelo de expansão da cidade. Recapitulando, o Rio de Janeiro, nos últimos 20 anos, a cidade começou a crescer na região da Freguesia, Jacarepaguá, a região final ali da Barra da Tijuca, Recreio, Vargens, e um crescimento também na Zona Oeste, em Campo Grande. Esse é um padrão que nós estamos dentro desse padrão dos últimos 20 anos. Isso tem a ver com uma certa consequência do modelo Barra da Tijuca. A Barra da Tijuca, o plano do Lúcio Costa é de 69, vai se implementando ao longo da década de 70. A Barra da Tijuca ela teve um efeito que ela produziu uma grande reserva de mercado naquela vasta região. Então, eram poucos proprietários que conseguiram, então, né, por essa ação governamental, ter um plano urbanístico dedicado para aquela região. Tem até um croquis que mostra o plano piloto de Brasília naquela área, né? Então, o eixo norte-sul de Brasília tem 20 quilômetros, aquela extensão ali da Barra da Tijuca tem 21 quilômetros. E Lúcio Costa cometeu um equívoco urbanístico de defender a centralidade da região, da metrópole ali, no centro metropolitano, né? Que está até hoje em processo. Isso teve um impacto muito nocivo na região do centro histórico e teve um impacto também na Zona Norte. Mas mais do que o impacto dessa decisão bastante equivocada, a gente está falando de um plano de 69 e ele sequer fez grandes menções, por exemplo, à solução de transporte, né? Então, infelizmente, né, Lúcio Costa é um grande mestre para todos nós, mas ele estava um pouco defasado, ele assim, tratava muito a matéria urbanística do ponto de vista compositivo, né? Assim, como é que eu produzo algo belo, mas não necessariamente funcional. E então ele negligenciou muito essa parte do transporte, como é que esse território que é encapsulado ali, como é que ele se conecta com outras áreas. Mas o efeito mais prejudicial foi ter nessa vasta região ter produzido uma reserva de mercado muito controlada por poucos proprietários. Isso fez com que a cidade, para ter um mercado mais orgânico, precisasse, então, bypassar essa região.
Então, não é à toa que a gente começa a experimentar crescimento acelerado nas bordas da Barra da Tijuca, onde você tinha um regramento de atuação de mercado mais livre. Exatamente, Vargens, Recreio, ou então na região da freguesia. E é princípio de mercado, né? Eu tenho aqui uma área, tem vários donos, tem vários compradores e eles vão negociando. Na Barra da Tijuca, dentro do plano piloto, não. Poucos proprietários, controlando, então, o acesso à terra para poder estender a sua captura de valor. Eles, obviamente, esses poucos proprietários estavam defendendo o seu interesse ali particular, mas dada a extensão da área, isso produziu um efeito que a gente teve, então, para produzir uma dinâmica de mercado nova, na medida que a Zona Sul já estava, então, não é à toa a legislação da época, sempre se falava de uma ideia de saturação da Zona Sul, né? Isso, na verdade, tem a ver com as poucas ofertas de mercado, a Zona Norte também consolidada. A gente precisou, então, bypassar e ir para essa outra área, que é o extremo da Barra e depois já entrando na Zona Oeste. Nós crescemos, então, em áreas sem nenhuma oferta de transporte público. Esse fenômeno vai fazer, entendendo que nós passamos também a demograficamente não crescer tanto, isso fez, então, com que a gente começasse a produzir um esvaziamento da região central, um esvaziamento da Zona Norte e uma certa migração intraurbana para essas outras áreas. Tá? Então, e aí aquilo que eu já comentei antes, a gente não conseguiu também fazer uma revisão da nossa legislação, porque nós, então, adotamos uma ideia urbanística de fazer legislação bairro a bairro. Então, Botafogo tem uma legislação específica, Jardim Botânico tem uma legislação específica, são os PEUs, né? Os planos de estruturação urbana. A partir dos anos 90, a gente tem um fenômeno, então, das APACs, né? Das áreas de proteção do ambiente cultural. Isso passou a significar, então, uma ideia de que essa área que foi historicamente desenvolvida, ela passou a ter relevância cultural. Então, a gente criou mais uma certa dificuldade à transformação dessas áreas. Obviamente, isso ocorre porque há uma leitura da sociedade de que esses bairros chegaram numa qualidade. Então, essa qualidade tem que ser protegida. Esse ponto, eu sempre te chamo a atenção, que a discussão sobre as APACs a gente via no calendário eleitoral. A primeira eleição do prefeito Eduardo Paes, isso aparecia lá repetidamente. O que você vai fazer com as APACs? O tema das APACs era um tema que aparecia para os candidatos. E isso foi acabando. E a gente não vê mais a discussão das APACs. Até porque a sociedade, aqueles que se sentiram tiveram seus direitos de proprietário restringidos, eles começaram a entender que, na verdade, eles moravam nos melhores lugares e que, por incrível que pareça, ao serem protegidos, eles conseguiram manter uma certa qualidade. Então, isso acontece especialmente aqui na região da Zona Sul, a APAC do Leblon, a APAC de Ipanema, até no Jardim Botânico um pouco. Esses moradores começaram a entender, não, a nossa qualidade de vida está protegida. Então, a gente começa a ver um certo confronto entre uma ideia de como manter qualidade de vida e, ao mesmo tempo, qual é a externalidade que ela produz. Porque essa qualidade de vida aqui significa que alguém tem que produzir em outro lugar. Bem, estou aqui dando um panorama histórico porque tudo isso é processo, né? Então, o plano diretor, a gente começou a ficar defasado ali nos anos 90 também, quando outras cidades começaram a organizar melhor seu uso do solo. Tá? Então, a gente tem a cidade paradigmática, que é Curitiba, fazendo um bom ordenamento de uso do solo. Jaime Lerner era genial, assim, conceitos que a gente fala hoje, BRT, né, não se chamava isso na época. Ou a gente fala hoje em inglês, né, o TOD, né, Transportation Oriented Development,
que é o desenvolvimento orientado ao transporte, que é você adensar nos corredores de transporte, que hoje o mundo inteiro pratica, isso é uma invenção do Jaime Lerner. Então, o Jaime Lerner trouxe vários conceitos urbanísticos novos, lá no final dos anos 70, Curitiba começa a fazer isso começa a disseminar pelo Sul, Porto Alegre faz um plano diretor avançado nos anos 90, a gente até no Rio faz um plano diretor avançado nos anos 90, do ponto de vista de conceitos, mas a gente não chegou a fazer uso do solo e o zoneamento, que é exatamente a hora que você faz, que você define a regra do solo urbano. Isso também foi um certo período, uma certa maturidade. Eu acho que também a contribuição dos juristas que se dedicam à matéria urbana foi muito importante, que começaram a alertar que o plano diretor, e a gente, acho que no Rio, foi quem mais insistiu nessa tese, tá? Que o plano, as cidades no início faziam cartas sociais urbanas. Então, a ideia de que o plano diretor ele é uma constituição municipal, ele diz os grandes princípios, mas ele não entra na especificidade do solo. E, por alerta de vários juristas urbanísticos, as cidades começaram a se atualizar, então, especialmente a partir dos anos 90, você vê uma grande atualização de planos diretores entrando na especificidade do solo. Isso quer dizer o quê? Como é que é o zoneamento e como é que a gente oferece adensamento na cidade. Isso, o plano diretor, é o principal instrumento. Tá? Só que no Rio a gente não fez isso. A gente ficou nessa ideia do plano diretor como carta social, que é o que fizemos em 2011, entendendo que quem ia dar a regra do solo seriam as leis de bairro. Só que a lei de bairro é um grande esforço político, porque você tem que mandar uma lei e ela tem que ser aprovada. Então, eu sempre gosto de dizer, brincando, que se você tem um capital político para fazer uma lei de bairro, para você fazer de todos os bairros, você entra no Serasa político, porque não tem como você conseguir aprovar. E nós aprovamos 26 leis, ainda faltam 27. Então, veja, isso é um esforço que a gente está fazendo desde lá dos anos 70. Tá? Então, a gente insistiu muito nessa tese. E a gente foi vendo outras cidades fazendo, até que as cidades mais próximas de nós começaram a se atualizar. E é muito interessante que esses instrumentos, aí surge um instrumento importante que é praticado hoje. Só quem não pratica, sem nenhum demérito a essas cidades, por favor. Quem não pratica outorga onerosa o direito de construir hoje. Das capitais Manaus, Teresina, Vitória, Rio de Janeiro, e acho que Belém também não pratica esse instrumento. Todas as outras capitais praticam, sem contar as cidades médias. Né? Niterói pratica, Campinas, nas regiões metropolitanas, Guarulhos, é um instrumento disseminado. O que é a outorga onerosa do direito de construir? A ideia de que quem dá potencial ao solo é esse instrumento regulatório que vem do Estado brasileiro. Logo, quando eu digo que no lote pode fazer 10 pavimentos e no outro lote pode fazer 3, é a ação regulatória que cria, então, uma riqueza privada. Porque o dono desse lote, sabendo que posso fazer 10 pavimentos, ele pede mais pelo lote. Isso é natural. Então, o princípio da outorga onerosa, que está na Constituição e está referendado no Estatuto das Cidades, se a ação regulatória ela produz um incremento da riqueza privada, é justo que eu produza que eu possa produzir uma captura em cima dessa mais-valia. O princípio do ponto de vista econômico, que nenhum lote urbano ele tem valor por si só. Então, não vem Moisés e diz, esse lote agora vale tanto e está aqui escrito. Não tem. Tudo que estabelece valor para um lote urbano são aspectos externos. Ou seja, a infraestrutura pública, a localização, assim como são os aspectos externos que também produzem depreciação do lote urbano, dos terrenos. Então, isso começou a ser colocado em prática e a gente foi ignorando isso, apesar de ter usado isso pontualmente no Porto e no Peu de Vargens, que teve um descontrole ali no processo da elaboração da lei e nós colocamos um potencial construtivo muito exagerado em cima de uma área ambiental. Vocês me desculpem dar esse panorama, mas acho que é uma maneira da gente
compreender esse processo. Então, esse instrumento ele começou a chegar próximo de nós. Então, você vê São Paulo aplicando, Belo Horizonte aplicando, e a gente foi ficando, como eu já disse aqui, a gente foi ficando bastante para trás em termos desse tipo de atualização. Você vê capitais do Nordeste já praticando e conseguindo ter um beneficiamento desse instrumento. Qual é o beneficiamento que ele traz? Que você diz, olha, eu vou dar potencial construtivo nessa região, que tem uma orientação estratégica urbanística, e nessa produção eu tenho essa captura de recurso e isso me permite fazer investimentos em outras áreas para que eu possa, então, produzir uma certa solidariedade entre bairros e fazer, inclusive, tempos de planejamento bem orquestrados. Isso quer dizer o quê? O desenvolvimento de hoje ajuda a infraestruturar o desenvolvimento do amanhã, em outras áreas. E as cidades começaram a entender que se o IPTU ele é, de certo modo, o OPEX da cidade, com o IPTU eu consigo operar os serviços públicos, a outorga onerosa passou a ser, então, o CAPEX da cidade. Com isso, eu tenho uma maneira de investir em áreas estratégicas. Cidades vêm fazendo isso de diferentes modelos, com diferentes qualidades, e a gente não entrou nessa discussão. A gente ficou vendo isso passando ao longe, e hoje está previsto, então, isso no plano diretor. Então, além de uma série de outros instrumentos. Então, o esforço que nós estamos fazendo nesse plano diretor é de fazer toda a legislação que já existe de PEU, ela é consolidada, mas ela é organizada em nomenclaturas mais coerentes. Para vocês terem uma ideia, no Rio de Janeiro, nós temos hoje mais de 180 zonas urbanísticas e nós vamos passar a ter 11 com esse plano diretor. Nós precisaríamos, para ter toda a cidade funcionando do ponto de vista de uso do solo, precisaria de mais 27 legislações, a gente precisaria de cerca de 40 leis para a gente chegar, então, numa boa dinâmica de uso do solo. A gente vai fazer isso com 4 legislações. Plano diretor, Código de Licenciamento e Fiscalização, Código Ambiental e o Plano de Habitação. Então, com essas 4 leis, a gente consegue botar, de fato, a cidade num bom trilho urbanístico. O Código de Licenciamento, ele já diz, ele se presta a dar ali a normativa, ele já está pronto, é um escopo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. O Código Ambiental já está pronto, é um escopo da Secretaria de Meio Ambiente. E o Código Habitacional, que é o Plano Municipal de Habitação, está em desenvolvimento pela Secretaria de Habitação. Eu chamo que é um certo trenzinho. Assim. O plano diretor é a locomotiva, e espero que, a partir da aprovação, né, nesse ano, né, vereador, a gente tenha esses outros vagões aí andando. A gente procurou fazer isso, quando eu cheguei na secretaria, isso já estava em curso, importante dizer. O que eu procurei ali fazer, por orientação do prefeito Eduardo Paes, vamos ser muito intenso no trabalho e vamos obedecer, de fato, um cronograma. Então, a gente ofereceu logo de início o plano do plano, ou seja, para fazer esse plano é assim que vai funcionar. A gente deixou muito transparente o cronograma de trabalho, todas as reuniões que nós faríamos, todas as discussões, e muita transparência também. A gente aqui no Rio, na hora que ficamos um pouco para trás nessa matéria urbanística, a gente começa a tratar isso de uma maneira muito velada. Por incrível que pareça, a transparência ela ajuda mais nesse processo do que atrapalha. Há um certo discutir matéria urbanística sempre porque ela tem, obviamente, impacto direto na ação do mercado. Há muito medo de fazer esse debate franco. Eu acho que é exatamente o oposto. Quanto mais transparente e franco a gente faz essa discussão, a gente vê logo as tensões e a gente consegue produzir boas legislações. Assim foi no Reviver Centro, assim está sendo feito no plano diretor. Então, conseguimos ter uma participação de mais de 13 mil pessoas em enquetes, em pesquisas. Recebemos mais de 400 contribuições diretas na legislação. Tá? E isso num processo de pandemia, fazendo tudo num ambiente digital, ouvindo muitas críticas de que não é possível. Vejam que algumas cidades, até, por exemplo, eu cito sempre o exemplo de São Paulo, mas a gente vê um fenômeno hoje perigoso acontecendo em São Paulo,
que são alguns ativistas urbanos conseguindo ter o controle da pauta urbanística. Então, a discussão da revisão do Plano Diretor de São Paulo, que eu acho que foi um equívoco da outra lei, que ela colocou um prazo muito curto de revisão, né? Não assumiu nem 10 anos. E os ativistas urbanos, é algo que eu sempre digo lá na Câmara dos Vereadores, se eles são importantes para que a gente possa ouvir a crítica, absorver a crítica e fazer o debate, mas há uma certa tendência de querer bypassar as instituições, ou seja, o Executivo não pode fazer plano diretor e a Câmara dos Vereadores também não pode aprovar plano diretor. Só quem pode fazer plano diretor somos nós, que somos ilustrados. E aí a gente vê até algumas categorias, né, da nossa profissão, o Instituto de Arquitetos, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, uma presença muito grande das universidades, que é um fenômeno que hoje está instaurado em São Paulo. Não existe discussão urbanística se não acontecer com a gente e com os nossos candidatos. Isso é bastante nefasto. Tá? Por isso que eu acho que é muito importante a gente prezar ao máximo pela transparência, e a gente conseguiu, nesse ambiente de pandemia, usando as ferramentas digitais, a gente conseguiu, me parece, bypassar essa discussão também. Então, por exemplo, se você entrar, não sei se é preciso entrar aí num site, se você puder entrar aí planodiretor.rio, você vai ver tudo, toda a memória, todas as audiências públicas que foram feitas no YouTube, etc., está tudo lá. Você tem acesso a toda a documentação, você tem acesso a todas as falas, você tem acesso a todo o processo do plano diretor. Porque o ambiente digital ele tem esse aspecto fantástico de produzir uma memória imediata do que você está discutindo. Qualquer pessoa pode ir lá e pegar uma fala minha para me acusar ou para reclamar de mim, mas isso é positivo quando a gente faz assim, por isso que a gente teve uma contribuição muito maior nesse plano diretor do que de uma outra maneira. E, inclusive, deixando o texto aberto. Então, o plano diretor é a única lei urbana que é política. As outras legislações urbanísticas elas são de natureza técnica. Agora, o plano diretor não. A gente discute ele num ambiente político. Por isso que ele é tão importante. Para resumir e fechar, eu já passei aqui algumas premissas. Então, o plano diretor anterior, ele falava que a cidade teria 4 macrozonas. Incentivada, que seria o centro e a zona norte, a controlada, que é a zona sul, a condicionada, que é a região da Barra, e assistida, que é a zona oeste. E isso eram conceitos sem base territorial. Agora nós vamos ter 7 macrozonas, e todas elas têm rebatimento territorial. Então a gente tem uma macrozona de estruturação urbana que sai do centro e vai até Campo Grande. É difícil eu falar sem ter um mapa. Se eu puder passar aqui, eu acho que em algum momento deve aparecer. Acho que está em algum desses links, eu não vou conseguir abrir aqui agora rapidamente. Ali, macro-ordenamento territorial, se eu puder clicar ali. Então, a gente tem essas macrozonas. Pode passar, por favor? Deixa eu ver, deve ter um mapa aqui. Vê ali a apresentação. Então, tudo isso está na web, você acessa facilmente. Eu não vou ficar aqui caçando o link, mas clica só ali na apresentação, que deve abrir um PDF que tem isso daí. Então, a gente tem então a macrozona de vulnerabilidade social, as macrozonas ambientais, que nesse ordenamento nós nem considerávamos o valor ambiental, por exemplo, que agora vai estar mais definido claramente. A principal mudança, para você, são muitos elementos, é difícil falar sobre todos, mas a principal mudança é dar um ordenamento, de fato, de adensamento significativo para a Zona Norte, que é algo que nós estamos fazendo a gente tem dito desde 92, o Plano Diretor de 92, o Plano Diretor de 2011, nós escrevemos, mas a gente não diz como. E o como é o coeficiente de aproveitamento. Então, dessa vez, nós vamos dar um coeficiente de aproveitamento que é bastante significativo para que isso possa acontecer. Isso tem, então, por objetivo fazer com que a cidade comece a reduzir o processo de expansão e ter um desenvolvimento mais nessas outras áreas onde já existe infraestrutura. E, pelo instrumento da outorga onerosa, então, conseguir ter uma maneira de investir em outras áreas.
Tá? Esse é um escopo central, é uma certa coluna cervical do plano diretor. A outra parte é com uma atenção especial com a Zona Oeste, que ela vem se desenvolvendo sem ter diretrizes viárias e urbanísticas. Então, nós vamos também fazer com que esse desenvolvimento dessa região possa obedecer mais ali regramentos de produção de quadras, de bons arruamentos. O bairro aqui onde nós estamos, Ipanema e Leblon, são frutos de loteamento. O ato de lotear é um ato fenomenal de produção de cidade, é onde você vê exatamente, às vezes, muitas vezes na Câmara dos Vereadores há uma discussão muito intensa, né, vereador? É como se houvesse uma oposição entre a ação regulatória e o mercado. A gente faz umas discussões muito primárias ainda, infelizmente, nesse sentido. E o loteamento ele mostra claramente como a ação privada realiza o interesse público ao fazer um bom loteamento, quando a gente consegue produzir um bom loteamento. Infelizmente, não tem acontecido por uma falta de diretrizes que nesse plano diretor a gente vai dar. Eu vou parar por aqui para no debate a gente poder falar mais coisas. Obrigado. Bom dia, queria agradecer a todos pelo convite, agradecer especialmente Leonardo, Rodrigo, por serem nossos anfitriões aqui hoje. Fajardo tem a oportunidade de ouvi-lo semanalmente. Nós temos em processo de revisão da comissão do plano diretor. Então, o plano diretor ele começa no executivo, foi formulado dentro da prefeitura, dentro do Poder Executivo, ele é encaminhado à Câmara uma minuta pequena, de mais de 440 artigos, que a gente vem se debruçando, coisa pouca. E aí, semanalmente, nós temos reuniões às quinta-feiras pela manhã, e é muito importante, inclusive, a presença de todos. Então, toda quinta de manhã, eu ouço uma fala de abertura do Fajardo, e um prazer também, numa segunda de manhã, também estar ouvindo, mas é sempre uma aula, sempre muito importante poder aprender. E eu fico muito feliz com o evento de hoje, porque é uma aflição que nós temos, né, secretário, várias audiências públicas, mas muitas vezes com as mesmas pessoas, sempre às vezes bem esvaziadas, inclusive, a de parcelamento do solo, que é um tema difícil, foi mais curta do que as outras, foi poucas pessoas, porque são temas duros. Eu acho que a gente tem que fazer esse esforço, e por isso eu fico muito feliz pelo evento de hoje, porque nós estamos alcançando outras pessoas, falando com outras pessoas que atuam diretamente no setor, que são muito importantes para o setor, e a gente tem que fazer esse esforço de sair do nosso lugar comum da Câmara e rodar a cidade. Nós vamos ter dezenas de audiências territoriais que vão ser muito importantes para isso, mas hoje é um bom momento. Sobretudo porque eu sou um liberal, então acredito muito que quem carrega a sociedade, quem faz as coisas acontecerem é a iniciativa privada. Mas ainda que o construtor queira muito ter uma visão urbanística, ele fala, eu vou fazer comércio no térreo, eu vou pensar como é que o meu prédio que eu vou construir ele vai se conectar com a rua. Por mais que ele pense isso, quem planeja a cidade é o poder público. Então, eu fui a São Paulo visitar o caso do B32, lá na Faria Lima, tem aquela baleia na frente, você imagina que alguns já tenham visto, e o Birman, que construiu lá, ele teve muita visão e ele quis muito, mas muitas pessoas muitas vezes fazem aquele padrão de prédio recuado, só pensa na entrada do carro, na saída do carro, e a cidade ela vai perdendo vida. Mas ele optou por fazer um modelo de que, não, eu vou ter uma praça na frente, eu vou fazer um modelo de fruição pública, vai ter uma cafeteria, mas a gente não pode depender que a iniciativa privada queira ou não queira ter. É papel do poder público fazer essa liderança do planejamento urbano. Então, hoje é muito importante que nós temos as pessoas que constroem, que planejam, que investem na cidade, mas temos também o poder público, que é quem vai entregar o planejamento. E eu fico curioso também, secretário, que sempre a gente vê muito nas audiências públicas o discurso da especulação imobiliária. Falam, mas os construtores só querem fazer na Zona Sul, isso é especulação imobiliária. E aí, inclusive na última audiência, eu perguntei, mas vocês que estão reclamando disso, vocês também moram na Zona Sul. Então, acho que a gente tem uma questão de oferta e demanda. As pessoas querem morar na Zona Sul e, por isso, boa parte do setor produtivo quer produzir na Zona Sul. Mas como é que a gente mexe nisso sem ser o Estado, o Leviatã, querendo impor que as pessoas tenham que morar na Zona Norte, que elas tenham que morar em outros lugares? São as regras, porque as regras foram muito mal formuladas ao longo do tempo. Minha família tem loja de flores na Cadeg, que fica em Benfica, há 30 e poucos anos, e o bairro é maravilhoso, assim como São Cristóvão, do ponto de vista de possibilidade de estrutura. O bairro, na verdade, ele é, no geral, degradado, meio abandonado,
mas você tem a CADEG próximo, você tem o Centro de Tradições Nordestinas, você vai ter a Quinta da Boa Vista, você tem metrô, você tem uma proximidade de 15 minutos, ainda que de ônibus ou menos, do centro da cidade. Mas por que diabos nós tivemos tanta produção habitacional em Campo Grande, Santa Cruz, em Realengo, e as pessoas não produziram em São Cristóvão, Benfica, nesses bairros mais próximos? Não é possível que não tenha uma participação aí que seja... As pessoas simplesmente escolheram isso. Tem algo que levou a essa situação. E quando nós vamos olhar as regras urbanísticas, até hoje o que rege boa parte da cidade é o 322 de 76. Então, assim, uma legislação de 1976, é ela que dita as regras de zoneamento urbano, de construção, a lei de uso e ocupação do solo da cidade. E aí o poder público pecou. Como é que nós passamos tanto tempo sem revisar? E o título do evento de hoje é Desafios e Oportunidades do Plano Diretor. Eu acho que o nosso grande desafio e grande oportunidade ao mesmo tempo é ter um plano diretor que revisa tudo. Isso é um desafio, porque nós temos 440 artigos, então nós temos a função de plano diretor, de macrozoneamento, qual é a região incentivada, para onde nós queremos que as pessoas se dirijam. São nos eixos de transporte da Zona Norte. Qual é a região que a gente tem que ter mais preocupação porque alaga, porque é muito distante, não tem transporte? Vargens, Guaratiba, tudo bem, isso é discussão do plano diretor, mas nós trouxemos dentro a lei de uso e ocupação do solo. Então vamos revisar toda essa legislação de PEUs, dezenas de decretos, de legislação confusa, e tudo vai estar dentro agora do plano diretor. E, além disso, os instrumentos, que, sendo a favor ou sendo contrário, a gente não pode, em 2011, prever a outorga e não regulamentar. Não pode, se a gente acha que não tem que regulamentar, que a gente não regulamente. Agora, fazer uma carta, como é o plano diretor 2011, vai ter 10 instrumentos, e só fala, o plano diretor 2011 era isso. Vai ter e depois regulamenta. E aí nunca regulamentou, porque dependia da Câmara, e a Câmara teve um erro muito grande nisso. Então, acho que o nosso grande desafio e oportunidade ao mesmo tempo é ter um plano diretor que aborda os instrumentos, que aborda a lei de uso e ocupação do solo e também o seu papel fundamental. Agora, é fácil e difícil, né? A gente pode consertar tudo de uma vez ou pode atrapalhar tudo de uma vez também. E aí, algumas oportunidades que eu vejo, sobretudo esse ponto inicial do adensamento. Muitas vezes no senso comum, as pessoas ficam, não, eu não quero morar no bairro adensado, isso é muito caótico, isso é muito difícil. Adensamento tem um tom meio pejorativo na nossa cabeça. Só que todas as grandes cidades do mundo que nós queremos viajar são cidades adensadas. As pessoas querem ir para Nova York, querem ir para Paris, querem ir para Buenos Aires, querem ir para São Paulo, querem ir para o Rio de Janeiro, e sobretudo nos bairros mais adensados. Copacabana, Ipanema, Flamengo, Botafogo. Então, ao mesmo tempo que a gente rejeita o adensamento, a gente quer visitar cidades que são adensadas, porque elas trazem a economia da aglomeração. Elas têm emprego, elas têm cafeterias, elas têm cinema, elas têm comércio, você tem tudo muito próximo. E é claro que isso gera externalidades positivas, e daí para a economia, tem coisas muito boas, mas tem coisas muito ruins. 3 principais delas. Antigamente, problemas de saúde. Então, você morar junto, você morar em cidades adensadas, isso aí, século XIX, significava você morrer antes. Então, você pega Nova York, interior dos Estados Unidos, em 1900, você morria 7 anos mais cedo se você morasse em Nova York do que você morasse no interior dos Estados Unidos. Isso hoje já inverteu. As pessoas que moram em Nova York, elas vivem mais do que as pessoas que moram no interior. Mas porque a gente investiu muito em saneamento, melhoramos a qualidade da água, melhoramos ambientes, praças, praias. Realmente a gente investiu para que as pessoas tivessem uma qualidade de vida melhor. Ok, resolvemos um desses problemas. Tem outros 2 que são fundamentais que a gente abordou aqui. Segurança, quando você aglomera as pessoas, você fica mais inseguro, porque são muitas pessoas muito próximas, você tem muita riqueza também atrás muito roubo. E isso no Rio de Janeiro vai muito mal, o combate à insegurança. E o outro é o trânsito. Qualquer cidade adensada, aglomerada, tem como grande desafio solucionar os seus problemas de trânsito. Quando a gente resolve isso, a cidade flui muito melhor. Quando a gente não resolve isso, como é um problema do Rio de Janeiro, a cidade vai muito mal. E nos últimos 10 anos a gente piorou muito com relação a isso. Por quê? Porque produzimos muita habitação longe nas regiões centrais. E aí uma grande correção que eu acho que o plano diretor aposta é de poder adensar muito mais no entorno das linhas de trem e de metrô. A gente pensa em Vargens, pensamos em Campo Grande, pensamos em Santa Cruz. Campo Grande e Santa Cruz, beleza, você vai ter uma linha de trem, mas no final da linha de trem. E para quem já andou de trem, o trem, até a nível de qualidade fora do horário de pico, ele é ok. O problema é que ele demora muito e no pico ele é caótico. São as cenas que nós vemos muito. Então, o que acontece? Mas a gente vai para a Zona Norte, você tem metrô, você tem trem, às vezes o trem, inclusive, você tem uma linha, você tem 2 linhas, e no meio disso,
as pessoas não construíram tanto ali. E o entorno da estação, isso que é uma das coisas que eu fico mais indignado, você vai para o entorno de uma estação de trem, ou mesmo de metrô, por exemplo, você pega o metrô, você vai no entorno da estação de Irajá, você pensa, putz, no entorno de estação na Zona Sul é super valorizado. O entorno de estação na Zona Norte, muitas vezes são das regiões mais degradadas. Confuso, caótico, sensação de segurança, umas coisas bizarras. Mas e aí não é possível. Você fala, cara, a pessoa poderia morar do lado do metrô em Irajá, estar a 15, 20 minutos do centro, numa coisa segura, e por que aqui é tão confuso? E aí faltou legislações adequadas, com adensamento, faltou ordenamento urbano sempre, e, para quem acompanha, né, acho que o plano diretor, na regra, na Zona Norte, tinha um coeficiente de adensamento 3 e está pulando para 9. Isso valoriza muito o terreno, porque realmente, numa competição, a Zona Sul, e aí coeficiente de adensamento, na média 3,5, você pega a Zona Norte 3, o terreno da Zona Sul, que já é muito mais valorizado por várias questões, você ainda pode construir um pouco mais do que você construiria a Zona Norte, ele perde competitividade. Então não é para atrapalhar de forma alguma a Zona Sul, mas a Zona Norte, do lado de trem, do lado de metrô, tem que poder construir muito mais, 6, 7, 8, 9. E às vezes lá na comissão do plano diretor sempre tem, não, mas vai destruir o subúrbio da Zona Norte. A gente fala, cara, não tem nada a ver uma coisa. E aí a gente fica querendo guardar uma coisa bucólica, né? O subúrbio da Zona Norte vai ser destruído por causa desses prédios altos. E aí, como se fosse bom, né, as pessoas estarem morando em Campo Grande, Santa Cruz, a 2 horas do seu emprego, porque a gente não quer destruir o subúrbio da Zona Norte com a construção de prédios. E aquilo, você vai ter um miolo da Zona Norte, mais distante do metrô, mais distante do trem, que vai continuar com potenciais construtivos menores e não vão atrair tantos investidores para fazer prédio. Mas quando você está no eixo, você investe em trem, você investe em metrô, você tem que favorecer investimentos maiores. Então, acho que esse é um grande gol do plano diretor, que é o adensamento, sobretudo da Zona Norte, acompanhando trem e metrô. Temos a vantagem da consolidação normativa, eu acho que isso é caótico para quem empreende no meio, a insegurança jurídica de, tá num PEU, tem uma legislação antiga, essa pode, não pode. Isso vai criando distorções na cidade, até porque, às vezes, um PEU foi feito mais para frente, aí ele tem menos exigências de vagas, ele tem ele exige menos recuo, às vezes ele é mais moderno. E aí o outro PEU fica preso no tempo. E quando você vai revisar um PEU antigo, fala, não, mas esse PEU garantiu minha qualidade de vida, eu já estou acostumado com ele, aí os moradores se colocam contra, sem nem saber exatamente o que vai mudar, mas ele cria um apego àquilo e você não consegue mexer de jeito nenhum. Então, acho que a gente consolidar a regra traz muita segurança jurídica e facilita muito para quem quer investir. Agora, temos desafios também. O plano diretor traz alguns pontos que eu vejo muito bons, mas tem outros que são debates difíceis que precisam ser travados. Eu falo sempre com o secretário, a Zona Sul, e eu imagino que muitos aqui morem, eu moro ali, Botafogo, Flamengo, na divisa, a Zona Sul é uma grande cristaleira, né? Qualquer legislação que você tenta mudar na Zona Sul, meu Deus, vai destruir meu bairro é maravilhoso, tudo mais, mas a cada regra que nós impomos, o secretário pontuou muito bem, a cada apartamento novo que a gente não deixa construir na Zona Sul, esse apartamento vai ser construído em algum lugar. E as pessoas têm, muitas vezes, horror à Copacabana, né? É um dos grandes debates lá na audiência. A gente não quer a copacabanização do Rio de Janeiro. E a gente confunde a falta de ordenamento urbano, a falta de ordem, a falta de presença do poder público com um modelo de construção. Copacabana, do ponto de vista de entrega, quantas pessoas moram em Copacabana e quantas pessoas moram no Leblon? É Copacabana que viabiliza uma certa classe média entrar na Zona Sul e morar, onde você tem 3 estações de metrô, perto da praia, perto de praça. Se a Zona Sul fosse inteira do Leblon, a gente tinha tirado da Zona Sul umas 400 mil pessoas, 500 mil pessoas iam ser retiradas da Zona Sul. Aí beleza, para quem continua no grande Leblon é agradável, mas para quem vai sair dessa Zona Sul, perde muita qualidade de vida. Então é um debate que é difícil ser travado, eu entendo, porque alguns bairros já são adensados, mas Ipanema, aqui, né, Ipanema, ele tem um coeficiente de adensamento de 3,5. Já tinha antes do metrô. Chegou o metrô e a gente não consegue mudar o coeficiente de adensamento. E aí eu fico, mas secretário, e as pessoas, os moradores, estão botando pressão, falam, se antes era 3,5 e o metrô chegou, e o metrô desafoga bastante, como é que a gente não pode mudar para 4, para 4,5? Mas aí
Eu já comentei isso algumas vezes em rede social e surgem moradores que pegam print, divulgam, e eu começo a receber mensagens: você quer destruir Ipanema, você quer destruir o Leblon, você quer destruir o Jardim Botânico. Eu falo: não, eu adoro esses bairros. Só que eu acho que a partir do momento que o poder público fez estação de metrô em Ipanema, fez estação de metrô no Leblon, e a gente quer que tenha metrô no Jardim Botânico, quer que tenha outra estação de metrô no Botafogo, como é o planejamento, mas esses investimentos só podem acontecer se tiver a contrapartida, que é mais pessoas morarem em regiões qualificadas. Então, acho que isso é um grande desafio, como a gente faz um debate maduro com relação à mudança de legislação em tudo que toca a Zona Sul, e até o secretário pontuou também, a gente há muito tempo no debate APAC, né? Teve um dia que a gente estava caminhando de manhã, eu falei: Fajardo, acho que eu vou levantar o assunto das APACs, isso aqui a gente tem que revisar, a gente tem que debater ele. Espera o plano diretor, porque senão você vai abrir uma caixa de Pandora caótica e vai bagunçar tudo. Então eu falei: não, tudo bem, mas ano que vem a gente entra nesse debate. A APAC Leblon, quando você vai olhar algum dos imóveis, é muito doido, assim, uma distorção. É porque algum a gente pega a legislação, você vai na frente do prédio e fala: é isso que é protegido? Assim, é um prédio comum, como outro qualquer, num bairro que todos os prédios são meio parecidos. Você fala: por que esse prédio, especificamente esse, é protegido? Uma coisa, quando a gente fala de um tombamento da Casa Afonso Arinos e Botafogo, a gente fala de palacete, quando nós falamos de coisas, mas nós fizemos, a PAC Leblon foi feita de uma forma irresponsável. E não adianta também a gente mudar o adensamento de Ipanema se vai ter a PAC. Então, acho que é um debate maduro que a gente tem que ter, mas que é um desafio do plano diretor. A outorga onerosa é um debate que nós temos que ter, seja sem caos de nenhum dos lados. Ele não é a panaceia que resolve toda a cidade, mas ele também não é a destruição da cidade. Nós temos que ter regra de transição, vamos debater a fórmula, isso é um dos pontos principais no plano diretor, é um desafio que a gente tem que enfrentar. E, por fim, para concluir aqui, eu acho que um desafio que a gente tem, e muitas pessoas mandam mensagens sobre isso, porque a gente fala o discurso de adensar e de trazer a cidade de volta para o centro, para o grande centro. E aí, é claro, eu entendo também, recebo mensagens de moradores de Campo Grande, Santa Cruz, Realengo, falando: agora que eu vou ser abandonada mesmo, sempre fui a região mais abandonada da cidade, agora que ninguém vai lembrar de mim. E aí, como a gente concilia o discurso de adensar o grande centro, de focar nas regiões centrais, mas fortalecendo as centralidades desses lugares? Porque o Campo Grande tem muito emprego também. Tem muito emprego, tem muito comércio, tem muito serviço. É o maior gerador de SMS do estado do Rio de Janeiro. Inclusive, como é o maior bairro do Brasil, 700 mil habitantes, passaria algumas capitais nossas. E é óbvio que a gente não pode abandonar. Então, o que a gente vai debater com relação a esses pontos da cidade que não estão muito para cá, para o centro, mas que possuem centralidades muito importantes. E aí, às vezes, vai simular como se ele fosse uma pequena cidade. Então, próximo ao trem, próximo ao BRT, você constrói mais. Mas Campo Grande, 30 minutos para dentro, a gente vai ter que restringir a construção. É o debate que eu acho que tem que ter. É um desafio também, porque as pessoas ficam aflitas, que elas têm a sensação. Já a P5, a área de planejamento 5, que é a Zona Oeste raiz, né, como brinco, ela já se sente muito esquecida, e se a gente fortalecer esse discurso, muitas vezes pode inviabilizar o plano diretor, sendo que a gente não quer de forma alguma esquecer essa região. A gente quer, na verdade, que ela cresça de uma forma mais ordenada. Mas é um desafio, sobretudo, de comunicação. Obrigado. Bom dia a todos e todas. Gostaria de agradecer o convite da EBCM, Rodrigo, Leonardo, Pedro também, que me convidou para estar aqui, Washington, muito obrigado aqui por estar dividindo esse palco com vocês dois. Eu trabalho no mercado, né, digamos assim, produção de mercado imobiliário, há mais ou menos 15 anos. Tá? De forma mais participativa em discussões de desenvolvimento de legislação, talvez há 10. Né, como ouvinte, participando das audiências públicas. E esses desabafos aqui, que o Washington comentou, eu fiz aqui algumas anotações, eu gosto sempre de fazer certos comparativos. Então, me perdoem se em algum momento eu olhar aqui para baixo. O Washington comentou uma coisa aqui que eu acho muito interessante, que são a questão dos opinamentos das pessoas que sempre acham que sabem fazer o planejamento urbano melhor do que o executivo, melhor do que o opinamento do legislativo e melhor do que os arquitetos e urbanistas que produzem. É muito fácil criticar. Difícil é você entender como uma legislação é aplicada no Rio de Janeiro, e confesso que é caótico. Vários arquitetos de outros estados
entram em contato comigo e falam, cara, não dá, é decreto, é lei. Às vezes você começa a analisar uma coisa, a legislação está lá em outro lugar, às vezes você entra com um processo, alguém vem com uma pegadinha do malandro e fala, não, amigo, é essa aqui. É muito difícil. Então, assim, o plano diretor, e aí o Washington tocou num ponto que é a questão da carta social, ele sempre teve esse aspecto de carta social. Então, se você for analisar grande parte dos projetos e conversar com grande parte dos arquitetos que desenvolvem projetos e empresas que desenvolvem projetos aqui no Rio de Janeiro, talvez eles nem tenham olhado o plano diretor ao desenvolver os seus projetos. Por quê? Porque, basicamente, ali você talvez vai resolver um problema que surgiu por uma ausência de uma normativa, de um decreto, de um PEU, que caracterize aquilo da melhor maneira possível. É quase como o plano diretor ele entra na mão do arquiteto naquele momento de você escrever um recurso para uma coisa que não foi bem determinada. Tá? E eu acho que, hoje, a gente tem uma oportunidade de desenvolver um plano diretor com a inserção de uma lei de desocupação de solo, que não é simples, como disse Pedro, é complexo, são 400 e poucos artigos. É muito difícil você pegar os 7 títulos, digamos assim, tem 3 ou 4 ali que são muito complexos, eles realmente mexem na cidade inteira, eles mudam a forma como você deve pensar. Como você vai fazer para consolidar isso para os próximos 10, 20, 30 anos? Eu acho que o Decreto 322, que é uma legislação que rege boa parte dos bairros do Rio de Janeiro, ele é de 76. Em 76 para cá, já foram mais de 40 anos. Né? Pensar que há poucos anos atrás, 2, 3 anos atrás, a gente não podia fazer apartamentos de 30 metros, 40 metros na Zona Sul. Isso é um absurdo. A gente não poderia fazer um empreendimento com menos vagas. Por que exigir vagas? Né? Quem tem que determinar se quer ou não vaga é o morador. Você não pode ter uma legislação que te obriga, como, por exemplo, em Copacabana, a ter 2 vagas por apartamento. Né? A questão que o Pedro comentou aqui, de Copacabana, tem essas críticas e sempre vão existir. A audiência pública é um show, desculpa o termo assim, é um show de horrores. As pessoas vão ali, às vezes, para desabafar, quase como uma terapia, coisas que a gente sabe, todos nós sabemos, que a vivência pública é importante. O Carlos Portinho comentou uma coisa aqui que eu anotei e acho bem interessante, quando ele fala que a senhora não quer mais ir para o centro para discutir com o seu advogado. Ela quer uma legislação, talvez, que permita um uso misto, onde ela possa atravessar a rua e conversar com o advogado que está aqui na esquina dela, aproveitando uma bela casa aqui em Ipanema. Então, são certas coisas que, com o passar do tempo, o mundo mudou e a nossa legislação precisa mudar. Né? Outro ponto que o Pedro comentou também, essa questão dos modos de planejamento urbano, né, que muito dentro do nosso plano diretor, o título 3, são coisas que foram criadas no plano diretor, está ali a possibilidade da outorga, está ali a possibilidade dos instrumentos de parcelamento e ocupação compulsória, que é aquela história de tipo, vamos regulamentar em algum momento. Então, se é para estar ali, que seja regulamentado. Agora, se é bom ou se é ruim, a gente não sabe, porque nunca foi regulamentado. Então, o plano diretor ele tem no seu conteúdo uma renovação de muitos aspectos. Tá? Alguns pontos, eu particularmente não acho que é o melhor caminho, mas é a minha opinião. Tá? Outros pontos eu acho que são extremamente favoráveis. Por exemplo, um ponto aqui comentado, a questão da fachada ativa. A gente tem que ter fachada ativa. Isso traz segurança, isso traz estímulo ao comércio. Tem minhas restrições à forma como ela está escrita, eu acho que ela não precisa ser tão rígida. Eu acho que em São Paulo, por exemplo, ela é um incentivo, e hoje a gente já vê em São Paulo que muitos empreendimentos criaram essa fachada ativa e estão vendo que não está funcionando da forma correta. Por que não funcionou? Eu, quando pego uma legislação, como foi agora recentemente o caso do Rever Centro e o retrofit, a reconversão, eu sempre tento fazer um comparativo com legislações que tentaram ser implementadas e não funcionaram. Por que elas não funcionaram? Qual foi o erro disso? Na época do Rever Centro, eu me lembro que eu resgatei acho que uns 20 a 25 decretos e leis que foram criadas desde 90, tentando trazer a habitação para o centro da cidade. Por que essas leis e decretos não funcionaram? Onde é que está o erro nisso?
Hoje a gente tem uma visualização, as redes sociais trouxeram muito isso, né? O marketing também, que acontece muito nos jornais, hoje em dia a gente pode ver, vira e mexe todo final de semana, tem uma notícia sobre o Rever Center. Eu acho que isso é um ponto favorável, acho que isso cada vez mais tem que ser explorado, é muito positivo. Tá? Então, isso é um ponto a favor que a gente tem que utilizar. Com relação a outros pontos aqui que eu comentei, e foram mencionados aqui de forma ampla, é a questão da segurança pública. A segurança pública, eu já comentei isso com o Fajardo em algum momento, quando você fala que você tem que desenvolver a P3, que tem uma infraestrutura consolidada, eu acho que todos nós temos a total capacidade de entender que o raciocínio de desenvolvimento da cidade é isso. Agora, quando você tem uma P3 com nível de segurança pública extremamente prejudicado, qual o incorporador, qual o investidor que pensa em vou fazer um empreendimento junto do Complexo do Alemão e o meu único risco é não vender unidade? Não, não é isso. A pessoa ela não se sente segura de fazer isso. E aí talvez por isso a Zona Sul receba toda o investimento dos incorporadores, dos investidores. Outro ponto que eu acho importante, que tem que ser muito consolidado, são as questões de insegurança jurídica. Por que isso? Um ponto aqui que também foi comentado foi a questão daquele que você comentou, Fajardo, do voo de galinha, né? E aí eu falo isso pelo seguinte, o Rio de Janeiro, nos últimos anos, ele perdeu uma série de empresas que incorporavam aqui, né? A Gafisa foi e voltou, a Rossi foi, a Iven foi, são empresas muito grandes. E se elas não se sentem seguras num ambiente propício de negócio, e aí não é só potencial construtivo, aí entra também segurança pública, ordenamento territorial. Às vezes a gente está pensando em desenvolver uma praça para atrair pessoas para morarem naquele lugar. Mas às vezes simplesmente você trancar uma rua no final de semana pode ser a solução, né? Às vezes você simplesmente ter uma ciclovia digna, de qualidade, que as pessoas possam se locomover, a isenção de um imposto sobre bicicleta, são coisas que a gente pode talvez fazer amanhã e tragam resultados de imediato, né? E às vezes a gente tenta inventar a roda e inventar a roda demora mais um plano diretor e as coisas acabam não acontecendo. Então, eu acho que essa questão que eu falo da insegurança jurídica, já que a gente está no momento de consolidação de toda a estrutura legal, de como você vai desenvolver a cidade, de novo, urbanisticamente falando, que essa legislação ela consiga consolidar todos os pontos de forma que, se alguém lá de São Paulo quiser vir fazer um projeto aqui no Rio, ou no Espírito Santo, em qualquer lugar, ela consiga ter a garantia e a certeza de que o que ela pensa para aquele local é aquilo. E eu vejo no plano diretor hoje alguns pontos que são ainda duvidosos. Tem a questão do plano mestre, né? Poxa, você vai desenvolver um projeto num terreno de 10 mil metros quadrados, aí você tem que ter uma análise do executivo. Tudo bem, eu acho que hoje a gente se confronta com alguns empreendimentos que são ruins arquitetonicamente, urbanisticamente, eles são ruins. Mas talvez você dar parâmetros para um determinado local, um investidor ou um arquiteto desenvolver um projeto, aquele projeto está 100% de acordo com os parâmetros, gabarito, ocupação, permeabilidade, fachada ativa, e aí você chega numa análise, o executivo fala, putz, mas eu acho que esse bloco não está na posição certa. Isso gera uma certa incerteza se você vai ou se não vai. E aí, se ele não vier aqui no Rio de Janeiro, ele vai fazer em outro lugar, porque ele vai fazer. Eu acho que são pontos que a gente precisa pensar. A questão da outorga, eu entendo toda a questão, tem os exemplos práticos já aplicados na nossa cidade. Eu acho que a questão do Peu das Vargens e do Porto são casos um pouco diferentes, porque o Porto ele teve o aporte da Caixa, onde bilhões foram capturados, gerou-se uma infraestrutura completa no bairro, o bairro meio que se renovou. Tem a questão da demora, assim, a gente que está aqui do outro lado projetando, a gente percebe que os proprietários continuam achando que o terreno dele tem um índice 8, não é 1, é 8, eternamente vai ser 8. Teve um caso assim, emblemático para mim que a gente começou a fazer um projeto, um estudo de um projeto para um proprietário de terreno que ele queria tantos milhões no terreno. E, ao mesmo tempo,
A Sedurp estava licitando um terreno que era numa localização infinitamente melhor do que o terreno do proprietário e era tipo 1/10 do preço. Aí eu falei para ele, cara, você já viu essa licitação? A Sedurp está cobrando, acho que na época era 4 milhões nesse terreno, você está querendo 18 no seu, que são 4 quarteirões para dentro da orla. Ah, não, mas o meu terreno vale 8. Eu falei, mas dele também vale 8. Então, assim, é difícil, Fajardo, tirar isso da cabeça do proprietário, de que o índice dele é 9, mas o que, na verdade, é dele é 1. E aí, fazendo o comparativo com Vargens, Vargens tinha lá na sua redação um aspecto de reinvestimento da contrapartida para geração de infraestrutura dentro dos limites de Vargens. Não sou a favor de Vargens, acho realmente que Vargens tem que ter um planejamento diferenciado, mas tudo que foi pago e o mercado foi para lá naquele momento não foi reinvestido em infraestrutura para lá. Então, isso foi realmente um fator muito preocupante. Então, é entender se os aspectos de geração de infraestrutura, de criação de habitação de interesse social, como diz o que vai ser a captação e o reinvestimento nesses aspectos, serão feitas de formas consolidadas. Isso é importante a gente ter esse aspecto. Tá? E aí, só assim para completar o ponto que eu acho importante, é que sempre que eu faço esses comparativos internamente lá no meu processo de estudo e desenvolvimento dos projetos, eu percebo que o mercado ele se direciona sempre quando você cria uma legislação. Então, assim, por que Campo Grande se desenvolveu? O PU Campo Grande foi feito, o mercado foi para lá, desenvolveu uma série de coisas. Ah, foi ruim levar para lá. Tudo bem, mas foi e foi feito. Né? Ah, o PU Taquara foi feito, o mercado foi de maneira gigantesca. Tanto depois até que veio um decreto para tentar restringir, porque foi planejado um adensamento, o adensamento foi cumprido, ali você andava pela estrada Três Rios e todas aquelas estradas, era um canteiro de obra assustador, assim, como eu acho que eu nunca vi no Rio de Janeiro um conjunto de construção tão grande que nem teve na época do PU Taquara. E os outros PUs que foram sendo desenvolvidos, talvez um dos poucos que não tenha gerado fruto, mas eu acho que todos nós estamos torcendo para que gere, o que não tem o nome de PU, mas foi o Porto Maravilha, que está aí saindo, está demorando um pouco mais, mas eu tenho certeza que vai sair. Mas eu acho que, no final das contas, eu acho que todos nós torcemos para que a gente tenha uma legislação que incentive a produção habitacional no Rio de Janeiro, não só habitacional, como ela como um todo, porque a produção de um imóvel na Zona Sul, e isso estudos já comprovam, também é a produção de um imóvel na Zona Norte. Então, quem deixa de morar na Zona Norte e vem morar na Zona Sul, abre a brecha para alguém morar na Zona Norte. E esse círculo é um círculo vicioso. A gente precisa estimular a economia, a produção da nossa habitação, do nosso planejamento urbano, organizar novamente a questão da segurança pública, do ordenamento territorial. Eu hoje, não sei vocês, mas eu tenho medo de atravessar quando o sinal fecha nos primeiros 2 segundos. Isso é um absurdo. Eu vejo moto andando na contramão. Isso, gente, é assim, ó. É botar o guardinha fiscalizando, é tirar a licença, é guardar a moto. Isso amanhã a gente consegue resolver isso. E a gente não luta, às vezes, por coisas tão simples que estão acontecendo e estão expulsando as pessoas da nossa cidade. As pessoas não se sentem seguras de investir no Rio de Janeiro por segurança, por ordenamento, por problemas de legislação, por esse arcabouço ali de complexidade de legislação. Então, acho que a gente tem na mão agora uma oportunidade extremamente positiva de consolidar isso, de criar uma legislação de incentivo, de criar uma legislação que consiga, por meio de projetos de qualidade, por meio de um planejamento urbano, pegar o índice 9 e transformar em bons projetos com o índice 9. Então, assim, alguns exercícios, até uma provocação que eu já fiz até com o próprio secretário e até com o grupo do executivo, é que precisa-se entender que, às vezes, não é só dar um índice 9 de parâmetro se você não consegue botar isso dentro do terreno. Então, assim, o executivo ele precisa entender como o projeto se enquadra. Às vezes o afastamento é muito restritivo, não consegue botar o índice 9, às vezes o gabarito não supre. Né? Um exemplo que eu dei foi Leopoldina. A Leopoldina tem um índice 7 e um gabarito 5. Então, assim, nem que a gente queira botar 100% de ocupação, a gente consegue fazer isso. Então, tentar passar... assim, eu faço muito esse exercício, já me coloquei à disposição
do Executivo de tentar passar um pouco desses pontos que são pênaltis, que são favoráveis, mas que não estão encaixando na conta, que não estão encaixando na matemática, de como transformar isso de modo que a gente tenha uma cidade que atraia investimentos, atraia produção imobiliária e, a reboque disso, geração de emprego. E eu tenho certeza que vamos desenvolver de forma qualificada tanto o centro quanto a P3, e vamos continuar desenvolvendo a P2, né, a Zona Sul vai continuar sendo desenvolvida. E, por mais que o pensamento não seja Zona Oeste, isso vai acontecer, porque eu acho que tem pessoas que não querem sair de lá, tem pessoas que vão querer melhorar a sua qualidade de vida lá, e tem que acontecer. Mas talvez o foco principal de maior desenvolvimento, maior exploração, seja essas regiões com farta infraestrutura, e eu acho que todos nós entendemos isso e acreditamos que isso é o caminho, e eu acho que a gente tem tudo aí para dar certo. A gente tem um tempinho para perguntas? Nossa. Fernando, eu vou pegar o gancho que você levantou sobre segurança jurídica e fazer uma provocação ao vereador e ao secretário, e a você também. Certamente você também vai saber responder sobre o aspecto da minha pergunta. Para os que talvez não conheçam a história desse prédio, ele inicialmente existia aqui até 2012 uma casa, era uma residência, ela foi demolida, foi construído esse prédio, tem 4 pavimentos, onde seria funcionaria um restaurante. Isso aqui seria a cozinha do restaurante. Então, aqui existia um projeto aprovado, em construção, mais-valia, etc., tudo regularizado, e só que a obra, por questões que não interessam aqui, não foi adiante do restaurante. Nós, então, assumimos um prédio que estava literalmente no osso, fizemos um projeto que era uma readequação de um restaurante para um escritório de advocacia, portanto, um uso muito menos complexo, com impacto urbanístico menor, tráfego, etc. E o fato é que, mesmo num processo de simplificação do uso do imóvel, a gente enfrenta uma maratona burocrática sem fim, para simplesmente transformar o que seria um restaurante num escritório de advocacia. E aí tem patrimônio envolvido, tem 7 Rio, tem, enfim, os órgãos certamente vocês vão conhecer melhor do que eu. Então, baseado nessa premissa, a minha pergunta é, e aí é uma pergunta totalmente respeitosa e, eventualmente, até uma sugestão. Ninguém questiona a importância de um plano diretor. Certamente isso talvez seja a fundação sobre a qual a gente vai construir, possivelmente, uma cidade melhor. Mas de que vale um belo plano diretor se a gente não tiver também um corpo técnico, uma infraestrutura técnica no âmbito do executivo para aprovar esses projetos, avaliar esses projetos num tempo adequado? Quer dizer, no fundo, a minha provocação talvez um plano diretor também não passe pelo aumento ou por algum tipo de estruturação melhor dos nossos órgãos de fiscalização e aprovação de projetos, para que o bonito plano diretor que a gente vai aprovar não se transforme também num potencial de realidade e efetivação daquilo que a gente está, em tese, colocando no plano diretor? Essa é a minha pergunta. Perfeito sua pergunta, esse é um ponto fundamental. Eu vou abordar alguns pontos, depois certamente o secretário vai poder explicar melhor, porque até são questões do executivo, mas acho que o prefeito acertou muito ao assumir essa gestão, que ele segregou o planejamento urbano, que é a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, liderada pelo Fajardo, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, que recebeu o licenciamento. Então, hoje, o licenciamento que antes ficava no urbanismo, e aí a pessoa que tinha que pensar a cidade também tinha que licenciar os empreendimentos, certamente é uma dificuldade, né? São 2 focos completamente diferentes, uma coisa é planejar, depois é licenciar. Eu acho que isso é uma coisa boa que vai ajudar a melhorar, tem um delay aí da coisa acontecer, mas é uma separação que eu vejo como muito positiva. Um outro ponto foi até a Lei da Liberdade Econômica que nós aprovamos. Ele, às vezes, parece ter muita pegada econômica, mas um grande viés dele é o urbanístico, no caso da consulta prévia. Então, um escritório assim, não precisa de licenciamento, de uma análise de consulta prévia, do impacto e tudo mais. Tem um rol lá de atividades, foi aprovado no final do ano passado, um rol bem considerável de atividades que ele é dispensado do licenciamento, ele é automático, não precisa de consulta prévia, de análise de zoneamento, e aí escritório de advocacia, contabilidade, pequenos empreendimentos entram super, então acho que já resolve aí aquele bolo, né, ótimo de Pareto, 80% das coisas se encaixam nisso e a prefeitura foca em licenciar os outros 20%. Mas aí eu vou deixar o secretário entrar mais, mas até esse ponto da insegurança jurídica,
o secretário pontuou em que São Paulo, isso no Rio é menos, mas São Paulo é o caos urbanisticamente que o Ministério Público e a Defensoria judicializam tudo e lá o judiciário entra em tudo. Aqui no Rio de Janeiro o MP é um pouco mais contido, o judiciário não entra, mas lá assim é tudo. O plano diretor parou por decisão judicial e nós temos alguns empreendimentos grandes na cidade lá. Não sei se alguém já viu, saiu até no Valor Econômico, Cidade Matarazzo, perto da Avenida Paulista, uma coisa colossal. Também foi judicializado porque eles queriam fazer uma ponte para conectar do empreendimento à Paulista, que é uma coisa de uma quadra. Cara, foi judicializado, a associação de moradores foi contra, demorou uma vida e acabou que o empreendimento falou, então beleza, eu não vou fazer isso. Que era super bom para a cidade, do ponto de vista urbanístico de conexão. Esse próprio B32 que eu comentei, que é na Faria Lima, ele tinha 2 terrenos e tinha uma ruazinha. Não existia rua, na verdade, né? No planejamento da cidade, existia ali dentro uma rua. Ele falou, não, mas a rua não faz sentido, eu comprei os 2 terrenos, eu vou fazer um retângulo e eu vou direcionar a entrada e saída para um outro ponto. E aí, 2 anos discutindo com a prefeitura falou, beleza, eu vou te vender a rua simulada, Aí ele falou, tudo bem. E aí começa aquela coisa da burocracia, que a rua precisou ir à licitação. Ele falou, não, mas como assim? Eu vou disputar com quem para comprar a rua que está no meio dos meus 2 terrenos? E aí ninguém queria assinar o parecer que deixava ele comprar, tipo assim, vamos fazer uma avaliação, vamos ver quanto vale esse metro quadrado, e você compra direto. Assim, 3 anos para conseguir isso, tem uma entrevista dele no Valor sobre isso. 3 anos para alguém topar assinar o parecer que deixava fazer a venda direta, porque ele tinha os 2 terrenos dos lados. Então, assim, eu acho que tem algumas coisas, e aí aqui a gente se antecipou a isso na comissão do Plano Diretor do Rio, a gente chamou o Ministério Público para participar. Porque ele acompanha tudo, depois não vai judicializar. Você estava na mesa, você participou, você interagiu, mas acho que até um pouco a gente tem que ter estratégias para... Por que teria o Ministério Público participar de todas as audiências públicas com cadeira dentro do Legislativo? Foi uma coisa que a gente fez para a pessoa participar e depois não sair judicializando tudo. Então acho que a gente tem dificuldades aqui de segurança jurídica, seja pelo assim, o procedimento, o secretário pode falar um pouco mais, mas uma coisa que o Ministério Público judicializa. Agora teve um palacete Laranjeiras, uma coisa... Foi no Globo de ontem? Se quiser até comentar desse, porque é até mais de arquitetura, mas eu fiquei meio revoltado aí. Acho que foi o Mink, né? Foi. Que falou que ia fazer para ser um Tentando parque fazer urbano. um tombamento por lei. É isso aí. Projeto de lei para tombar. Pois é, enfim, você imagina o caso, né? Você pega um palacete, um lugar histórico, um patrimônio, você vai investir alguns milhões para revitalizar aquele palacete, aí você vai construir no entorno do terreno. Aqui em Botafogo a gente vê muito disso. Na Dona Mariana tem 2 ou 3. Né? Você tem um palacete, você constrói um prédio. Então, você faz o projeto, você se sensível, você vê que tem um patrimônio, passa pelo INEPAC, no caso acho que tem uma proteção estadual. Enfim, você faz às vezes passa pela Laura, que é no caso do RPH, que é municipal. Então você faz todo o planejamento, aí depois, quando licenciou, aí vem ou MP ou vem algum parlamentar, aí eu vou fazer uma audiência pública, eu acho que não pode ser assim, mas olha, eu vou revitalizar o patrimônio, eu vou cumprir a lei, eu vou construir dentro da lei, por que eu não posso? Então a gente tem uma insegurança que vem, seja pelo procedimento administrativo, mas é muita insegurança de muito lado, de parlamentar, de Ministério Público, de Defensoria, muitas vezes em cima de algo que não está na lei. Então é complicado. Essa separação entre o órgão... Porque o que acontecia antes era que o secretário de urbanismo ele ia se dedicar ao planejamento urbano sexta-feira, 5 horas da tarde. Ele passava a semana inteira tratando de licenciamento, aí na sexta-feira, finalmente vamos ver aqui um pouquinho de planejamento urbano. Então essa separação é importante. Então tem um secretário hoje que é 120% do tempo dedicado ao planejamento urbano. Muitas pessoas entendem que essa separação foi nociva. Na verdade, acho que foi extremamente benéfica, porque, de certo modo, a gente tem também funções de uma certa auditoria, né, interna um pouco entre os 2 órgãos. E a informação que eu preciso do licenciamento são os dados. Eu preciso saber... como é que uma região ou uma legislação, como é que ela está performando. Eu preciso ter os dados que venham do licenciamento para poder fazer a avaliação se a visão do planejamento e a normativa foi boa ou não. Eu não preciso operar o licenciamento, porque operar o licenciamento é exatamente entrar nesse detalhe sobre todos os procedimentos e todos os protocolos que possam ser corrigidos. Então, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico ela aglutina também o licenciamento ambiental, e além do urbanístico, o que ajuda também a facilitar. E, além disso, sob comando ali dos secretários de Cambulhões,
Foi implementado o LICIN, que tem essa visão de dar uma aceleração também, e até recentemente a aprovação da Lei da Liberdade Econômica, que contou, inclusive, com o apoio do planejamento urbano, que muita gente coloca, não, isso é destruir o sistema de zoneamento. Não, você tem que permitir, tem um rol enorme de atividades que são completamente possíveis na cidade. A ideia de zoneamento é uma ideia do século XX. Os primeiros instrumentos de zoneamento do uso do solo vão surgir Você tem Frankfurt no final do século XIX, isso vai ali uma cidade ou outra praticando. Nova York vai fazer em 1916, e exatamente não é à toa o zoneamento tem a ver com a febre espanhola, com a gripe espanhola, com aquela pandemia, onde veio essa ideia de que não, a gente precisa ter alguma regra para organizar a separação das pessoas no território. E a partir dali, a ideia de zoneamento se disseminou ao longo do século XX. Mas se você for olhar a história das cidades, a gente tem aí 9.000 anos de história das cidades que funcionaram muito bem sem zoneamento. É claro que essas cidades elas sempre tiveram aí sistemas, né? E a própria ideia de organização, de administração de cidade veio exatamente para regular esses conflitos. Então, a fiscalização é uma parte fundamental da cidade. Tá? Então, existe hoje um trabalho feito para que isso fique, de fato, mais fácil. Mas a gente viu aqui, por exemplo, você coloca uma legislação nova, mas a fazenda ainda não incorpora. Por exemplo, no Reviver Centro, a gente acabou com a necessidade de alvará. Antes você tinha um alvará até o 3º pavimento de atividade, cursos, tinham algumas atividades econômicas cujo alvará só podia ir até o 3º pavimento. Isso tinha a ver, lá dos anos 70, com uma preocupação de rota de escape. E hoje isso não é mais necessário. A legislação de incêndio e de segurança ela dá conta disso. Então a gente acabou com esse alvará. Mesmo assim, o órgão de licenciamento ainda continuou insistindo. Então você tem que ir sempre um pouco combatendo. Existe o aspecto humano também. Quando você passa a sua carreira como servidor público, sempre dedicado a uma legislação, e de repente alguém diz, olha, eu vou acabar com essa legislação, eu percebo isso. Né? Tem servidores que ficam muito assustados com essa ideia de que essa legislação vai acabar, porque ele trabalhou a vida inteira dominando aquela legislação, e isso acontece um pouco internamente, né? Então eu vejo lá, tem servidores que ficam assim, vai mudar a legislação, eu vou ter que aprender e às vezes trabalham contra até para que a legislação não mude. Isso, por exemplo, como o Fernando falou, o tema foi um alerta até do Fernando, né? A gente começou a rodar essas simulações que o Fernando deu esse alerta, olha, o coeficiente está bom, mas olha o gabarito. E, de fato, mesmo com a provocação, né, da chefia, dizendo, olha, vamos aqui alterar, vamos ser ousados, você mantém ali uns artefatos para você, não, o secretário está dizendo isso, mas vamos manter aqui uns artefatos que ele não está vendo, e isso, na verdade, vai dar o controle que a gente quer, que é certo temor da verticalização, que aparece muito. Então, a gente começou a rodar essas simulações, e a gente viu muito desses pontos, por exemplo, que a gente querendo um adensamento, mas vinha o gabarito ali restringindo. A fiscalização é fundamental. A fiscalização tem a ver, de novo, com uma visão de segurança contextual, ambiental, que a gente precisa ter. Você veja aqui na Lagoa do Jardim de Alá até o corte, com os carros das quentinhas, a gente perdeu uma faixa de rolamento. Né? Então, é uma fiscalização que tem que acontecer, tem que chegar lá, não dá. Você tem uma fila de carros que realmente para ali para comprar quentinha e parece que a vida é assim. Então, esse aí de novo é um aspecto da gente de fato a gente tem que se incomodar, ir lá e fazer e reclamar, né? Agora, obviamente, esse é um papel do executivo de fato fiscalizando. A prefeitura tem sido bastante dura, né? E eu acho que todo mundo aqui observou, a partir do governo Eduardo Paes, aí uma luta férrea contra construções irregulares. A gente tem um fenômeno perigosíssimo com construções irregulares, e a gente vê aí quanto tem movimentado, inclusive grupos criminosos, né, que a gente chama de milicianos, mas acho que é já
uma coisa indefinida, na verdade, são grupos criminosos que já viram na atividade imobiliária uma maneira de obter recursos valiosos. E a prefeitura tem combatido isso com bastante insistência. Mas a gente também tem que olhar, também isso tem a ver com... A gente fala disso, mas a gente vê o descontrole que existe, por exemplo, sobre... A gente tem uma discussão, por exemplo, no plano diretor, que é muito interessante, tem a ver com a cobertura dos prédios, né? Então, é algo que na Zona Sul a gente vê todo mundo quer um andar a mais de cobertura, né? E é algo que a gente tem feito essa discussão. Não, vamos então permitir logo que possa ter a cobertura. Não, mas não adianta, o cara vai querer a mais, ele vai querer um andar a mais. Então, a gente chegou à conclusão, então tudo bem, a gente vai ter outorga onerosa, a gente vai ter também outorga de alteração de uso, ou seja, se eu tenho necessidade de um parâmetro para viabilizar o meu empreendimento, eu posso, pagando, alterar esse parâmetro para poder fazer com que ele fique viável. Várias cidades começaram a adotar isso, isso tem sido muito benéfico. É uma maneira de você conseguir fazer, destravar, às vezes tem um aspecto do projeto que você não consegue ser contemplado, e a outorga de alteração de uso permite isso. A gente chegou à conclusão que a gente precisa, inclusive, ter uma outorga de cobertura, né? Então, ou seja, não, a gente vai dar o parâmetro e você tem que criar um mecanismo para, inclusive, absorver essa demanda que existe, especialmente na Zona Sul. Não importa qual é a altura que você vai dar para o prédio, alguém vai querer uma altura a mais. Então, é um desafio. A fiscalização é fundamental para que a gente possa... Eu nem colocaria que o trabalho... Eu acho que a fiscalização, ela sendo efetiva, ela tem, inclusive, esse impacto cultural da gente começar a obedecer mais às regras. Quando a gente sabe que a regra já pode ser quebrada, que é a cultura da mais-valia, a gente chegou ao ponto de criar a mais-valerá, que a mais-valerá, na verdade, pagando, eu posso construir a mais do que diz a legislação urbanística. Então, é uma grande discrepância, é uma excrescência, para falar a verdade, que, na verdade, a gente diz, olha, aqui eu tenho poder econômico, eu posso, então, fazer de qualquer outra maneira, e a cidade começa, então, a obter recursos com o pior modelo de organização urbana, que é esse mecanismo, o que a gente pretende, então, corrigir com outorga onerosa, mas que a gente entendeu que é necessário ter, inclusive, uma outorga de cobertura, porque todo mundo quer sempre fazer um pavimento a mais. Para a gente ver que isso é muito entranhado, então, no Rio de Janeiro, é um aspecto um pouco cultural. A gente vê aqui pela Lagoa, né? A Lagoa é um belo... A paisagem da Lagoa já mostra isso. Você vê os prédios, você vê que existe até uma outra arquitetura de cobertura, né? Você tem até arquiteturas específicas somente para fazer a cobertura. Completando aqui o que o Pedro e o Fajardo falaram, essa separação eu também concordo, foi muito produtiva, né? Acho que como arquiteto ali que está o dia inteiro nesse processo de aprovação foi favorável, mas talvez o conceito mais positivo de todos tenha sido o Licim trazer para nós, arquitetos, para os proprietários e para os préus, a responsabilidade. Né? É como se, antigamente, eu falasse para vocês, Leonardo, olha só, você faz o seu parecer, mas alguém tem que olhar para falar que o seu parecer está certo. E, na verdade, não é assim. E esse processo de análise completa do projeto, às vezes, perdia anos e anos numa análise sem necessidade nenhuma para o técnico olhar e falar que a porta está a 10 centímetros do lado errado. Então, hoje, o processo do Licim é um processo que agilizou muito, e aí eu percebo que tiveram muitos investidores, o mercado aqueceu bastante com relação a isso, porque o processo ele se tornou mais rápido de aprovação. E aí, mais rápido, você tem aquele processo da segurança jurídica que você consegue aprovar em 1 mês, 2 meses, 3 meses. Né? Acho que 1 mês são poucos, o objetivo era 1 mês, mas acaba passando um pouco desse prazo. E aí eu acho que, unindo um pouco a esse ponto, com a questão dos instrumentos urbanísticos do plano diretor, um que sempre esteve lá presente no plano diretor, mas nunca foi regulamentado, e é um tema que é muito conversado nas audiências públicas e nas reuniões do Compur, é o waiver-rive, né, que é o impacto de vizinhança. Esse é um ponto que eu acho muito, muito complexo, e aí ele precisa ser analisado. Em São Paulo é um tema que ainda não foi regulamentado, pelo nível de complexidade que isso tem. E, na minha opinião, eu acho o seguinte, quando o planejamento ele determina que naquele terreno, localizado naquele bairro, naquela área de planejamento, naquela macrozona, ele pode ter
isso está determinado. Então, se aqui pode ter um prédio de 10 andares com fachada ativa, comercial ou residencial ou uso misto, tantos pavimentos, isso e aquilo, se eu vou lá, aprovo o projeto e faço isso, quantas vagas? 1, 2, 1/4, faço do jeito que o planejamento fez, né? O plano diretor foi lá e determinou. Pum, construir. Por que eu preciso de um impacto de vizinhança para determinar que aquilo vai ou não vai? Tem alguns projetos que eu acho que realmente precisam de um impacto, um estudo de impacto, né? O Shopping Leblon veio aqui, entrou aqui. Qual o impacto que isso vai causar aqui no Leblon? Provavelmente vai, quer dizer, no Leblon, né? Talvez tenha sido um impacto muito grande com relação a fluxo, trânsito, essas coisas todas. Mas vou fazer um prédio, num lugar de zona de uso misto, onde eu posso ter 4 pavimentos. Aí eu vou lá, 4 pavimentos com 4 unidades. Por que eu preciso fazer um estudo de impacto de vizinhança, um waiver-rive, para determinar que aquele empreendimento não gera? Uma coisa que eu percebo muito nas reuniões do Compur e nas audiências públicas, e aí também está linkado esse negócio de análise da fiscalização das coisas, que é o seguinte: muitas pessoas reclamam, por exemplo, uma região que tem uso misto lá, por exemplo, esse caso que eu ouvi foi Botafogo. Botafogo, eu moro em frente a um lugar que tem um prédio com um barzinho no térreo. Ninguém acha ruim ter um bar no térreo, mas todo mundo acha ruim que o bar, depois das 10 horas, faça barulho. Mas isso é uma fiscalização. A prefeitura tem que chegar lá e falar: meu amigo, 10 horas, acabou o barulho. E a gente sabe que não é isso que acontece. Então, às vezes, a gente leva para um debate um tema que é extremamente positivo, que é o uso misto, mas que é aplicado pela sociedade de uma forma muito negativa, que gera uma série de problemas. Então, acho que a gente também precisa, do outro lado, de quem está executando esse tipo de problema, pensar um pouco nas outras pessoas que estão inseridas nesse aspecto. O waiver-rive na minha opinião, um tema muito complicado. Eu acho que ele tem que ser aplicado em determinadas escalas de projeto. Eu acho que ele, sendo regulamentado com inserção de pequeno e médio porte, pode ser que ele gere uma insegurança jurídica muito grande, porque vou regulamentar, vou aprovar um projeto de 12 apartamentos na Tijuca. Poxa, então se o planejamento urbano falou que ali pode multifamiliar, por que eu preciso passar por uma análise tão complexa de relatório para que alguém possa falar assim: beleza, você seguiu a legislação, mesmo assim, depois de 1 ano de discussão de RIV, agora pode. Entendeu? Então, eu acho que esse é um ponto que se une a esse assunto, que o plano diretor traz de forma a ser regulamentada, que eu acho que precisa ser muito pensado, porque isso pode ter um problema grave. Deixa eu só complementar isso, porque esse alerta do Fernando é muito importante. De novo, muitas vezes os ativistas urbanos, eles acabam, na verdade, expressando uma vocalização conservadora, apesar de se apresentarem com uma pauta progressista, né? Então, isso aparece muito na discussão do waiver-rive, que é uma maneira de você dizer que está aqui a regra do zoneamento, mas, todavia, entretanto, isso tem que ser fruto de uma outra análise. Então, eu acho que a melhor maneira da gente enfrentar isso, e isso é muito colocado em São Paulo, isso virou um problemaço, e exatamente muita judicialização de licenciamentos, assim, não, a gente tem que definir o que é o waiver-rive, porque senão vira também um fantasma, né, que a gente nunca vai lá olhar isso. Mas o alerta do Fernando é fundamental, porque muitas vezes acaba sendo um ambiente onde você coloca ali uma maneira de dizer que, olha, o licenciamento, na verdade, não vale nada, o que vai valer é essa análise de waiver-rive. Boa tarde. Só queria fazer uma complementação e algumas considerações de tudo que foi falado. Eu vou falar aqui do lado do funcionalismo público. Eu estou hoje presidindo o IRPH, mas eu sou funcionária concursada. Em agosto eu faço 30 anos de prefeitura dentro do patrimônio. Então, uma coisa que eu queria aqui marcar, uma visão minha, admirável assim, na gestão do secretário Fajardo, desde 2009, quando ele entrou para presidir o IRPH, ele sempre trabalhou com o funcionalismo, com os funcionários
de carreira. E isso é admirável. Não sei se vocês sabem, arquiteto e engenheiro na prefeitura tem dedicação exclusiva. A gente não pode assinar projeto, a gente não pode fazer projeto. Então, a gente se dedica de cabeça à cidade. Então, assim, na hora que ele pega todo o corpo técnico do planejamento, corpo técnico do IRTH, desde que ele entrou, e instiga, sempre provocando, instigando a gente, isso é admirável. Eu quero aqui, né, deixar isso público. Por outro lado, também, aqui na presença do vereador Pedro Duarte, assim, parabenizar também o Legislativo de trazer o Executivo para dentro da plenária. Né? Nesses anos todos, foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de chegar lá e falar sobre um projeto de lei, sobre um projeto, debater, discutir e levar as nossas considerações. Isso, acho que é um momento muito feliz da administração. Né? É importante a gente escutar a população, os anseios da população, mas a gente tem muito not in my backyard. Né? Patrimônio é muito bom, mas não aqui no meu vizinho. No meu terreno, não. Planejamento é muito bom, mas desde que tenha a análise de impacto de vizinhança. Então, a gente vê muito isso. E legislações, até assim, uma questão que eu quero debater junto com o Legislativo também, de achar que uma legislação de tombamento vai conservar o patrimônio. Não vai. Não é uma lei, não é um papel. O que conserva o patrimônio é seu uso, seja lá uso residencial, administrativo, corporativo. Não é transformando casa protegida em centro cultural, com todo respeito, isso também é válido, mas não é ser um centro cultural e parque que conserva o patrimônio. O patrimônio precisa de uso, precisa de conservação, é uma conservação cara. Então, quando você entra, essa discussão até da Modesto Leal, eu fiz uma coisa assim, porque tem a proteção do município e tem a proteção do Estado. Eu juntei os dois, numa reunião de conselho, juntei os dois patrimônios para discutir sobre isso. Então, assim, o nosso trabalho não é um trabalho assim, né, a gente se debruça naquela questão a fundo, né, e a gente entende que o Rio é uma megalópole, ela precisa se expandir, ela precisa crescer, ela precisa abrir a sua cabeça nessas questões de patrimônio, e é isso que eu defendo. Eu falo lá com os meus técnicos, nunca ninguém pode sair daqui com um não. Não assim, mas pode assado. Né? Quem me conhece, quem já tem oportunidade de aprovar projeto lá com a gente sabe que, às vezes, a gente é meio chato, meio rígido, mas a solução é sempre muito bacana e o resultado para os dois lados, que é o que eu falo, tem que ser bom para os dois lados, é muito gratificante. Quanto à questão das APACs, vou aqui só, eu acho importantíssimo a gente fazer a revisão, é um processo que a gente já vem trabalhando em algumas APACs, né? Só deixar claro assim que a APAC ela não se restringe à questão arquitetônica. E às vezes você olha, esse predinho, por que é isso? Né? Então, eu quero te falar que o parcelamento da terra, o tipo de loteamento, a tipologia arquitetônica, não a arquitetura em si, tipologia é isso, são predinhos de 4 pavimentos, mas vou te falar que está fazendo o maior sucesso o retrofit desses predinhos, principalmente com essa nossa experiência da pandemia, onde as pessoas precisam ter um garden, ter uma área, né, mais agradável para morar e trabalhar. E quanto à questão do funcionalismo, licenciamento e tudo, eu acho que tem um problema sério, que é a evasão. Né? Não tem concurso, estou falando na área de engenharia arquiteto, há pelo menos, acho que uns 15 anos. Então, está tendo um esvaziamento. As pessoas saem em bloco, porque entra junto no concurso e sai todo mundo junto. Né? Então, assim, final dessa gestão, eu já estou prevendo também uma debandada. Então, assim, é muito importante que se fortaleça também essa questão do concurso, tá? Na administração. É isso. Obrigada. Só para a gente ser comedido com o tempo, vou deixar 3 perguntas, pode ser? Porque a gente encerra, porque senão todo mundo tem horário com almoço e tudo mais e tal, então... Eles tinham pedido primeiro. Só um segundinho. Com relação ao adensamento nos corredores de transporte,
Na AP4 e AP5, principalmente a AP5, fica uma lei recente, proíbe o Casa Verde e Amarela além de 500 metros do corredor. E fica uma área muito grande vazia. Não existe o receio do Estado de que o poder paralelo tome conta dessa área e faça coisas irregulares? Essa é uma pergunta. A segunda é, dentro da política de adensamento, vocês comentaram que onde tem o corredor de transporte é importante adensar, principalmente o metrô. Por que no plano diretor não mexeu, por exemplo, no Jardim Oceânico, que tem o IAT de 0,6? Vocês vão lembrar? Tá, não. Então vamos lá. Jardim Oceânico eu perguntei. Eu até fiquei aqui um tempo e falei, não, esse é o vereador, porque é o assunto que ele sempre reclama disso. A gente nunca pode legislar por medo, né? Como o Fernando falou, a gente acaba colocando umas maluquices na normativa porque alguém faz barulho ou porque alguém vai invadir. Então, quando a gente tenta corrigir isso na legislação, é a pior medida que a gente pode tomar. Então, a preocupação é que esse tipo de empreendimento ele precisa estar associado ao transporte público. Se ele não estiver associado ao transporte público, a gente começa, como tem acontecido, a gente tem... e eu entendo a preocupação do Fernando, acho que ele tem razão ao criticar esse princípio de receber diretrizes urbanísticas no ato do loteamento, mas ocorre que nós temos loteamentos que são feitos sem... isso acontece muito na AP5, sem nenhuma conectividade entre ruas. Então, você tem uma conversão de solo rural ou solo industrial em condomínios de padrão ou Minha Casa Minha Vida, ou Casa Verde e Amarela, sem nenhuma previsão de conectividade. Você vê isso exatamente nesse desenho do loteamento. Então, você faz o arruamento e interrompe a rua alguns metros antes da divisa, sabendo que do outro lado da divisa tem uma outra rua de eixo, ali onde você deveria conectar. Ou até uma produção de testada de loteamento pequeno, com uma via interna, você acaba doando a área dentro do empreendimento, e isso acaba produzindo um resultado que todo mundo também conhece, que são condomínios que têm engarrafamento para sair do condomínio de manhã. Então, essa conectividade é, de novo, a gente aprender com loteamentos do passado, né? Aqui, Ipanema e Leblon, a gente pode dizer, mas na época atrás não tinha segurança. Não era um tema prioritário. Realmente, insisto, segurança hoje é um tema prioritário. Mas a gente precisa ter uma certa atenção que, se a gente não equaliza isso direito, a gente acaba produzindo outros problemas. Então, essa produção de condomínios fechados muito presentes nessa área acabam também aumentando esse risco de insegurança, de uma certa uma incapacidade de você ter uma regra clara para a produção de loteamentos, como acontece na AP5. Então, esse é um desafio. A gente tem um outro, para ficar claro, a gente tem desafios diferentes. Então, a gente tem um desafio de reciclagem, que vai, de certo modo, no centro, na Zona Sul, né? Agradecer aqui o comentário da Laura. Foi lá atrás, no plano diretor de 2011, né, Laura, que nós colocamos a ideia da readequação do potencial construtivo no lote. Isso viabilizou a recuperação de vários imóveis, exatamente pela possibilidade do imóvel tombado não contar na TE total. Isso significa um melhor aproveitamento do lote residual. Então, são ideias como essa que possibilitaram a recuperação de vários patrimônios. Então, essa reciclagem é uma agenda, de certo modo, do centro e da Zona Sul. Da Zona Norte, a gente precisa, de fato, de ter um adensamento diferente, né? A ideia, a gente tem defendido muito uma ideia do espaço público de propriedade privada, ou seja, eu adenso, mas eu quero produzir uma praça na Zona Norte, dentro do meu terreno. Então, aquele potencial
que eu vou perder ao produzir um espaço público, um espaço privado franqueado ao público, eu posso jogar isso para cima, e então, por isso, a necessidade de ter uma visão mais favorável a gabaritos mais altos na Zona Norte. A gente está com algumas ideias bastante assim, inovadoras na Avenida Brasil. A Avenida Brasil é porque a gente tem sempre a perspectiva de passar ali de carro, mas se a gente conseguisse verticalizar um lado da Avenida Brasil, a gente teria uma paisagem incrível a ser revelada, a Baía de Guanabara. A gente não entende ainda que não existe um potencial de qualidades urbanísticas na Zona Norte, mas ele existe. Tem um grande desafio ao resto do chão de produzir praça. E na P5, o grande desafio é como é que esse loteamento produz qualidade. Esse é o grande desafio da P5. Então, em linhas gerais, esses são os grandes desafios dessas 5 áreas de planejamento, especialmente na P5, é como os loteamentos podem produzir, de fato, boa cidade. A gente tem que evitar fenômenos que a gente tem, por exemplo, em Vargens, que é drástico, né? O Rogério Kardeman sempre mostra, né? Que a gente tem lá ruas onde as 4 esquinas são muros altíssimos, isso é a antítese da ideia de cidade. Então, isso parece que é um problema pontual de hoje, mas na verdade é um problema que ele vai ficar na cidade gravado por 30, 50 anos, para sempre. E isso, na verdade, por incrível que pareça, isso é favorável, essa cidade isolada, ela é mais favorável a processos de insegurança do que uma cidade mais aberta. Jardim Oceânico, claro, eu estava aqui, esqueci o Jardim Oceânico. Acho que você tem razão, é uma discussão, acho que é importante, na medida que o metrô chegou lá, eu concordo do ponto de vista urbanístico que a gente, na medida que infraestruturou Ipanema, Leblon, a gente deveria permitir um adensamento, mesmo que fosse de caráter marginal nessas áreas, e o Jardim Oceânico é um bom exemplo disso. Como a Laura comentou aqui antes, eu chego sozinho em todas as minhas missões públicas. Eu cheguei sozinho no patrimônio cultural, lá atrás, não trago assessores, eu trabalho com servidores, e é uma relação muito franca, direta, eu aprendo com eles e espero também passar alguma contribuição. A gente tem reuniões que eu chamo reuniões de MMA, a gente se tranca na sala para brigar, eu falo assim, a gente vai entrar nessa sala, eu não sou mais o secretário, eu sou só um urbanista como vocês, e a gente vai falar francamente, a gente se xinga para chegar em algum ponto de conclusão, porque senão, muitas vezes a ideia da hierarquia, eu sou totalmente anti-hierárquico, mas muitas vezes a ideia de hierarquia ninguém fala abertamente para o secretário que está pensando. Então é fundamental que a gente fale francamente. Então quando eu percebo que tem um impasse, o tema do gabarito, que eu percebo, opa, não estão falando francamente comigo, reunião de MMA. Aí a gente vai, se tranca numa sala e a gente fica se xingando, pode falar palavrão, um briga com o outro, para a gente produzir, de fato, uma verdade mais palatável, tá? Não que possa ser uma verdade absoluta. Isso funciona, e os servidores, nós temos servidores excepcionais na nossa cidade, aqui como a Laura, aprendi muito com ela sobre patrimônio cultural. A gente não existe política pública sem servidor. Entretanto, a gente tem que poder, de fato, criar um ambiente onde a gente possa ser também bastante provocador e bastante inovador. Então, a partir dessa provocação, ou a partir do conhecimento acumulado que existe, a gente consegue produzir soluções de muita qualidade. Acho que só uma consideração de 15 segundos com relação a essa questão do Jardim Oceânico. Apesar do debate ser muito técnico, no fim ele acaba sendo político. Então, assim, hoje, se mandar uma proposta para aumentar o coeficiente de adensamento do Jardim Oceânico, muito provavelmente não passa pela resistência de muitos vereadores aliados à sociedade civil. Então, assim, os moradores, todas as associações de moradores ali vão chiar, vão ser contra os vereadores. Eu, particularmente, sou a favor, morei no Jardim Oceânico 10 anos, acho que sou 100% a favor, mas, infelizmente, não passaria. Como no Código de Obras, não pode construir na Barra, né, com menos de 60 metros quadrados. Assim, como não? Porque a Barra vai lotar de estúdio, e, enfim. Então, às vezes, o debate técnico, a gente vai todo mundo aqui concordar, está errado. Mas a gente tem que convencer os vereadores e a sociedade civil, que é um outro processo. Oi, por favor. O plano diretor ele vai ser aprovado até o final do ano? É uma pergunta.
Não, eu estou perguntando a vocês, né? Vai ser aprovado até o final do ano. E projetos que estão em andamento terão direito de protocolo, mesmo com a aprovação do plano diretor, sendo que esses projetos não estariam enquadrados no plano diretor? Entendeu a pergunta? Sim. Acho que você fala do segundo ponto, eu vou falar do... a promessa é de entregar até o final do ano, mas o Fajardo anunciou que ele só vai cortar a barba depois que terminar o plano. Isso é real. Então a gente está pensando em deixar para daqui a 2 anos, só para ver como é que fica. Para brincadeiras à parte, o plano foi enviado em agosto, a promessa inicial, o combinado da Câmara com o prefeito era de aprovar até julho desse ano, mas em função de atraso, até demorou um pouco mais para enviar o projeto, depois a Câmara também. Então, mas hoje o que está muito bem combinado, pelo menos na comissão, eu sou um dos membros, somos 12 vereadores, na comissão, é aprovar até o final do ano. É sério isso? Eu só vou fazer a barba depois que aprovar o plano diretor? A ideia original era não tomar banho, mas falei, vamos pegar algo mais leve. A gente tem discutido isso, a ideia de que tenha a validade esse direito de protocolo, né? Agora, eu não consigo dizer ainda se isso vai ser de fato uma regra geral ou valendo a pena para algumas áreas. É um ponto ainda em discussão. Acho que é um ponto até de emendas futuras, mas hoje tem o direito de protocolo assegurado, até porque é um certo princípio de segurança, né, jurídica. Por que é uma indefinição? Porque exatamente a outorga onerosa é um ponto bastante polêmico, né? O mercado sempre reage de uma maneira muito contrária a esse instrumento, apesar de tantas outras cidades já fazendo. Nós entendemos que o ponto central, acho que espero até que o mercado já absorveu isso, na medida que está todo mundo fazendo, que é como é que faz essa regra da transição. Então, o nosso plano é que a regra da transição, o coeficiente básico, ele vá reduzindo até chegar a 1 em 4 anos. Tá? O mercado, a ADM, tem sinalizado que isso ideal seria que fossem 10 anos. E eu acho que não faz o menor sentido que 10 anos já é a revisão do plano diretor. Vou fazer a transição, vai chegar em 10 anos, já é outra, é a mesma coisa que não ter a outorga onerosa. Agora, é um ponto de conversa. E outro ponto de conversa é se eventualmente ter transição diferente para algumas áreas em função do que se deseja urbanisticamente delas. Ou seja, uma transição ser mais rápida, por exemplo, na Zona Sul, que ela é muito mais consolidada, e uma transição eventualmente um pouco mais lenta em outras áreas. A transição sendo lenta significa que esses donos de terreno eles podem, então, ter um inflacionamento e você acabar produzindo uma reserva de mercado. Então, nesse sentido, o direito de protocolo tem que ser olhado um pouco com atenção em função disso. Bom, gente, é a última pergunta do nosso evento de hoje. Eu sei que a gente ainda tem demandas, mas infelizmente o tempo urge, então... Boa tarde, tudo bem? Eu sou Rodrigo Cavalheiro. Quero fazer uma pergunta pelo seguinte. O plano diretor está prevendo algum incentivo para construções legais próximas a essas regiões de favela? Porque hoje o que a gente vê é o seguinte, a grande maioria tem uma demanda muito grande de construções ilegais e o mercado legal está com dificuldade muito grande de fechar essa conta, né, por conta dos insumos estarem aumentando significativamente. Nós temos o teto do Casa Verde e Amarela pré-fixado ali, teve agora, final do ano passado, uma correção de 10%, a gente não sabe quando vai voltar a ter novamente uma nova correção, e o que se prevê é que se não tiver incentivos para essas regiões vão ficar abandonadas e automaticamente o que vai ocupar essas regiões é o mercado informal, aí que a gente sabe na mão de quem está, né? A gente está considerando isso sim, Rodrigo, isso está especialmente de novo nessa ideia de adensar nos corredores, né? Nós estamos até com uma consultoria do Banco Interamericano, nos providenciou uma consultoria internacional ajudando a gente a analisar essa região da P3. O que o Fernando comentou sobre reputação é bastante crítico, de fato, nessa área. Por outro lado,
quando a gente analisa as rendas médias das famílias por zonas, é uma região que consegue ter mais acesso. Então, a renda média da Zona Norte permite com que as pessoas possam acessar, adquirir até 35 metros quadrados. Quando a gente olha para a Zona Sul, esse número é mais baixo, é 30 metros quadrados, por incrível que pareça. Então, é uma região, claro que você, quando desenvolve uma região, você imagina também movimentos intra-urbanos, que as pessoas saiam de algum lugar, como a gente tem observado no Reviver Centro. Vem muita gente da região da freguesia, vem muita gente da Zona Norte para morar no centro. Então, é muito interessante essa análise da acessibilidade imobiliária, né? Isso tem a ver, de fato, com a renda média. Esse é algo que a gente precisa olhar com muita atenção, porque no Rio, acho que é um fenômeno, qualquer cidade de praia tem esse fenômeno de preço de frente e preço de fundo. É inevitável. Qualquer cidade que tenha praia, ela sempre tem uma precificação muito maior nessa orla do que tem em relação às partes que não são orla, né? Então, isso significa que existe um potencial de compra na Zona Norte, mas não necessariamente talvez ainda exista uma oferta. No tema específico das franjas de favela, tem algo que está no plano diretor, que foi uma discussão grande com a sociedade civil, sobre as áreas de especial interesse social e as EIs, a zona de especial interesse social. Então, o que está no plano diretor, que as AEIs elas se prestam a promover uma transformação nesse território. E, a partir da transformação e da consolidação, grandes favelas, aí você tem as EIs, que a gente precisa, de fato, dar parâmetros para esses territórios. Esse não é um ponto pacificado. Há, muitas vezes, do ponto de vista de movimentos sociais, uma ideia de que as áreas de favela têm que ficar eternamente como AEIs. A gente entende que isso cria um prejuízo, e a gente tem algumas referências no Brasil até dessa permanência como das AEIs por um tempo muito maior. Tem um tema que foi a minha primeira fala, e um tema que eu acho que a gente não entrou tanto aqui, que no tema habitacional. Tá? O plano diretor ele vai dar os fundamentos para uma política habitacional, mas ela precisa ser feita numa legislação específica. E essa legislação específica é que vai operacionalizar os instrumentos do plano diretor. Sem isso, a gente não consegue, de fato, ter uma transformação, especialmente olhando para esses territórios que vão ter um tratamento especial no plano diretor, macrozonas de vulnerabilidade social, que tem prioridade para receber investimento da outorga onerosa, mas se você não tiver a política habitacional no plano municipal, isso não vai ser, de fato, operacionalizado. Porque a própria Avenida Brasil, ela cai nesse ponto, né? Porque você vê ali, tem Caju, tem Manguinhos, tem Maré. Então, em quase toda ela, você tem na frente uma comunidade, pelo menos. Acho que só uma consideração final com relação a isso, temos que saber que muitas vezes a gente não vai resolver na legislação. Eu sinto muito que no tema habitacional, o poder executivo, não falando do atual gestão, assim, a retórica como um todo é muito resolver no marco regulatório, e quando a gente vai olhar o orçamento, há 30 anos não existe orçamento para habitação. Então, tem coisas que só vai resolver se a prefeitura realmente, a prefeitura, o governo estadual, o governo federal, entenderem que política habitacional é um tema de governo que precisa ser resolvido com orçamento. Porque não adianta eu dar coeficiente de adensamento no meio do Jacarezinho, porque o formal não vai entrar no Jacarezinho, imagina, no meio do nada e vai construir um prédio, porque se não tiver uma ação, uma política pública com orçamento, em que você faz você retoma parte do território, e aí você começa uma construção formal, aloca uma parte daquelas pessoas naquele formal. O Jorge fala sempre sobre isso, ele traz bastante, a gente conversa muito sobre isso. Então, se você não tiver um processo que vai demandar investimento para a recuperação daquele território, junto a uma política habitacional, não vai dar certo. E aí, até parabenizar, a gente já comentou, a Secretaria de Planejamento Urbano abriu um edital, né, para produção de unidades de habitação de interesse social, uma coisa que governos não fazem há décadas. E quando a gente olha grandes cidades no mundo, prefeituras elas são donas de imóveis que elas alocam pessoas que estão numa condição de vulnerabilidade. A gente vai discutir qual é o melhor modelo. É melhor o aluguel social, que eu dou dinheiro na mão da pessoa, ou é melhor a gente produzir, a prefeitura ser dona de 4 mil imóveis que ela aluga subsidiado. Enfim, a gente pode debater qual é o modelo, mas não adianta eu mudar só a legislação, porque ela não vai surtir efeito numa área que a prefeitura não tem a menor ingerência. Assim, a realidade é que a prefeitura não tem a menor ingerência dentro da Musema nem dentro do Jacarezinho. Então, se não tiver recursos públicos, orçamento nisso, a gente vai mudar a legislação e não vai dar em nada. Muito rapidamente, só para a gente ter uma compreensão, que a urbanização de favelas
ela é necessária, a gente tem feito isso, mas isso não muda a história da política habitacional. Tá? Nós fizemos um grande programa, a Favela Bairro, 10 anos depois, PAC das favelas, a gente, de 30 e poucas favelas, nós investimos novamente em 10 delas, e é um fenômeno que a gente precisa entender, que a urbanização, se você não tiver uma maneira de produzir uma absorção das pessoas que podem sair da favela, a gente vai, a cada 10 anos, continuar fazendo infraestrutura em favela. Porque a favela é mais difícil estabelecer o controle do crescimento. Então, você faz uma água e esgoto para 100 domicílios, passam-se 10 anos, tem 200 domicílios e aquela infraestrutura não serve mais. Como é que evita para ter 200 domicílios? Você tem que ter uma maneira dessas famílias serem absorvidas em outros lugares. Bom, gente, tenho a tarefa triste de dar fim ao evento, mas antes de todo mundo debandar, eu queria mais uma vez agradecer a presença dos senhores aqui e de cada um de vocês. Acho que hoje foi um excelente início das nossas atividades aqui no Hub, foi muito bom receber cada um de vocês aqui. Como já dissemos algumas vezes, o nosso objetivo com esse espaço é ter essa troca, essa sinergia com pessoas que não são exatamente do mercado jurídico e para falar assuntos aqui, porque em alguns momentos é praticamente outro idioma para mim, tamanha a diferença. Mas eu acho que é isso que é mais valioso em um espaço como esse, justamente a gente poder ter essa troca. Então, agradeço a cada um de vocês pela presença, estejam desde já convidados para outros eventos que a gente pensa fazer aqui. E, mais uma vez, secretário, muitíssimo obrigado. Pedro, meu amigo, Fernando. É isso, gente. Muito obrigado e tenham um bom dia a todos.